Eu estou muito grato ao Senhor pela ideia que surgiu, e vamos saber mais sobre isso, de abrir uma nova igreja. Por vezes igrejas abrem-se sem ser com a intenção, porque alguém muda, aconteceu alguma coisa, mas é interessante quando há a abertura de uma nova igreja e ela é intencional, e eu creio que este é o caso do que está a acontecer em Coimbra. Então eu queria chamar aqui uma pequena equipa, não sei se posso dizer de plantação de igreja, ou de visão de plantação de igreja motivada, mas o Carlos Freitas, pedia para ele vir aqui à frente. Temos também o Paulo, e já tem estado aqui a traduzir, e também o Joe Clark. Eu vou pedir para eles virem aqui à frente, poderem partilhar. Eu creio que se calhar podem usar estes microfones para poderem partilhar connosco. Então nós vamos ter um tempo que eles vão partilhar o que tem acontecido nesta experiência deles em Coimbra, e depois vamos ter também um pequeno tempo para perguntas e orarmos para aquilo que está a acontecer. Obrigado, bom dia a todos. Como vocês sabem, não é? Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, tem toda a autoridade, não é? Incluindo a autoridade sobre o seu povo. Ele disse-lhes para irem e fazerem discípulos de todas as nações, incluindo Portugal. Ele ordena-lhes para que batizem e ensinem todas as coisas que ele mandou, ou seja, ele não quer apenas pessoas convertidas, ele quer discípulos, e já ouvimos falar sobre isso hoje. Ele promete que ele está com eles todos os dias, que inclua hoje, não é? E 2025. Foi por causa disso que há alguns anos a nossa igreja, a Igreja Evangélica em Eiras, perto de Coimbra, decidiu dar um passo de fé e iniciar um projeto de plantação da igreja na cidade de Coimbra. Fizemos-lo porque acreditamos que a missão de fazer discípulos de todas as nações é a tarefa que Deus espera que o seu povo faça enquanto esperamos pelo seu regresso. Nós fizemos-lo porque nós acreditamos que esta tarefa é uma tarefa atual e urgente. Fizemos-lo porque nós vimos necessidade clara à nossa volta e sentimos que Deus estava a nos impulsionar a agir. Bem, embora existem várias igrejas evangélicas em Coimbra, continua a haver vários bairros em que não há uma presença evangélica, não há uma igreja evangélica em vários bairros em Coimbra. Durante muitos anos, esta realidade pesou no coração de vários irmãos em Coimbra, mas também irmãos em Eiras. No entanto, nos últimos anos, nós sentimos que Deus estava a levar a igreja não apenas a preocupar ou a sentir alguma angústia, mas se calhar a fazer algo em relação a esta necessidade. Também desde a Covid-19, se vocês já ainda conseguem lembrar daquela época, não é? Estávamos confinados em casa. Depois disso, um número crescente de pessoas começaram a visitar a nossa igreja em Eiras, pessoas da cidade. E, de facto, tivemos 3 famílias que tornaram-se membros da nossa igreja, todos eles residentes no mesmo bairro em Coimbra, onde não havia uma igreja evangélica, bairro Norton de Matos. Então, depois de muita oração e muita reflexão da parte da liderança da igreja em Eiras e também dos membros, nós tomamos uma decisão de dar um passo para frente, com muito temor, para iniciar este projeto de plantação da igreja, como desejo de alcançar mais pessoas com as boas notícias de Jesus. A única notícia, o Evangelho que salva as pessoas do inferno e oferece salvação. Então, em setembro de 2022, eu e Carlos e Paulo, nós fomos convidados pela igreja em Eiras para começar isso, e nós começamos a reunir semanalmente para orar e pensar mais sobre quais eram as necessidades específicas na cidade de Coimbra e no bairro Norton de Matos. Quem eram as pessoas que viviam naquele bairro? Que tipo de pessoa vivia naquela zona da cidade? E o que é que nós podíamos fazer para alcançá-los? Nós falamos com líderes das outras igrejas evangélicas, todos dos irmãos, mas também das outras igrejas da área também, a Igreja Batista, a Assembleia de Deus, e nós convidámos-los para, se eles queriam também orar por nós e por este projeto, e até apoiar também eles pediam.
Depois nós criamos uma declaração da nossa missão e visão. Eu sei que é muito difícil ver isso, não é? Eu sei, mas pronto, eu vou ler na mesma. Então essa foi a nossa declaração de missão. Discípulos que fazem discípulos em Coimbra para a glória de Deus. Não é nada novo aqui, não é? Mas isso era a nossa missão. Ou seja, queremos ser uma verdadeira comunidade de discípulos que cresce no seu conhecimento de Jesus Cristo e no amor por Ele e uns pelos outros. Que faz discípulos de Jesus Cristo em Coimbra ao proclamar as boas novas sobre quem Ele é e o que Ele fez a todas as pessoas desta cidade, para que possam submeter a sua vida a Ele e em tudo tenham prazer nele, vivam por e para Ele. Então isso foi a nossa declaração da missão, ou seja, o que nós queríamos fazer. E depois criamos uma declaração da nossa visão enquanto igreja, que foi o seguinte: uma comunidade equipada e transformada pela palavra que, ao obedecer a Deus, serve o bairro para o bem de Coimbra. Ou seja, queremos mostrar e persuadir o bairro e Coimbra da beleza e da relevância da fé cristã, ao viver vidas sensatas, justas e piedosas. Pois quando se agarram à vida que Jesus os chama a viver, cristãos são proveitosos para a sociedade. Isso só será possível se formos uma comunidade que é equipada e transformada pelo que produz tal vida, a palavra de Deus, a Bíblia. Então, em janeiro de 2023, um grupo pequeno de pessoas de Eiras, todas elas a viverem no bairro ou perto, começou a reunir-se de 15 em 15 dias, às tardes do domingo. A ideia destes encontros era para pensar acerca de como seria esta plantação da igreja, quais são os nossos valores, nossa missão, nossa visão, para ter a oportunidade para pensar e refletir teologicamente sobre o que é uma igreja. É uma pergunta tão simples, mas nós já abordamos isso hoje e nós decidimos abordar isso. O que é uma igreja? Como é que nós podemos ser a igreja? Depois de uma longa procura por um espaço, e foi mesmo uma longa procura, ou seja, para um espaço para realizar reuniões, muitos espaços disseram não, quando eles descobriram que nós éramos evangélicos, eles não queriam saber, mas finalmente nós encontramos uma loja e em outubro de 2023 nós começamos a fazer remodelação desta loja, muita pintura e colocar uma segunda parede para tentar minimizar o som a sair para os nossos vizinhos, para tentar ser bons vizinhos para eles também e dar um bom testemunho. E depois, em novembro de 2023, nós começamos as reuniões públicas semanais. Esse foi o primeiro encontro. Parece muitas pessoas. Porquê? Porque elas vieram das outras igrejas para nos encorajar com esta missão, esta plantação. A semana seguinte, estávamos muito menos. Mas isso foi a primeira semana. As pessoas das outras igrejas que queriam nos apoiar. Depois eu vou passar a palavra um bocadinho ao Carlos, que vai falar mais sobre as atividades e o que nós temos feito e como é que nós temos desenvolvido este papel de ser uma plantação da igreja. Mas antes de fazer isso, só para dizer, muitas vezes as pessoas fazem a pergunta: por que vocês plantaram uma nova igreja em Coimbra quando já há várias igrejas? Por que vocês não decidiram de revitalizar uma igreja em vez de plantar uma nova igreja? Há muitas coisas que eu podia dizer, mas não temos tempo, mas há muitas coisas, mas pelo menos a coisa principal é muito simples. Nós queremos alcançar uma zona da cidade onde não havia uma presença evangélica, não havia uma igreja evangélica. E nós pensávamos que eles precisavam de ouvir o Evangelho. Sim, é fácil, nós podemos ir e tocar as campainhas e convidá-los para ir a Eiras, ou Rosnova, ou Tovim, ou Lausanne, ou Sota. Podíamos. Mas a grande comissão de Jesus não é: olha, os não-cristãos, vocês têm que vir a nós, não é? Não é isso. Nós temos que ir até eles e nós pensamos que faria mais sentido, dado que houve estas 3 novas famílias e mais 4 famílias que viveram naquele bairro, seria muito melhor criar esta plantação da igreja naquela zona e convidar pessoas para vir à sua igreja local, no seu bairro, porque nós acreditamos
que isso que era importante. Carlos. Então, bom dia. Como é que nós temos feito, como é que temos vivido enquanto igreja? Nós temos uma reunião principal ao domingo, às 16h30, e este horário permite pelo menos duas coisas, ou seja, continuarmos a servir as nossas igrejas da parte da manhã, e também, um dos nossos focos é também estudantes universitários, então que eles regressem a Coimbra para o início da semana letiva. Então era também com essa ideia. Tentamos que o culto tenha a duração de 1 hora, não muito mais do que isso, ou seja, não prolongar muito. A pregação é central, à volta de 25 minutos, e durante a qual as crianças dos 3 aos 10 têm a escola dominical também. A pregação é expositiva, sequencial, seguimos livros ou secções da Bíblia, traduzimos as pregações para inglês num PDF que depois podemos enviar por WhatsApp a pessoas que não têm português, que só têm inglês como língua, e temos tido algumas pessoas na Comunidade da Graça a visitar que só têm o inglês e que tem sido útil. Já tivemos uma parte final do culto em que dávamos um espaço para perguntas, ou seja, que as pessoas podiam perguntar algo acerca da pregação, acerca da passagem. Isto porquê? Em parte para mostrar que a fé cristã resiste ao questionamento das pessoas. Numa cultura portuguesa e católica em que as pessoas não podem questionar, nós queremos fazer o contrário. Então já experimentámos várias coisas, essa foi uma delas. No final temos sempre um lanche gratuito, chá, café. Temos reparado que a comida serve de âncora para as pessoas, elas ficam mais tempo e podemos conversar e conhecê-las melhor. É uma boa oportunidade de discipulado, de encorajar pessoas e edificar uns aos outros. E começamos às 4h30, terminamos por volta das 5h30 e às vezes são 7h30, 8 horas quando estamos a sair da igreja. Durante a semana temos algumas reuniões, temos o grupo familiar às terças-feiras, às 20h30, e estas reuniões semanais são em casa de determinadas pessoas, ou seja, verificamos que em casas é um ambiente mais informal. Então o grupo familiar às 20h30 estudamos a Bíblia, claro, estamos juntos. Chá, café e bolo. Isto vai ser uma constante nas nossas atividades. Chá, café e bolo ou comida está sempre presente. Temos o GIF à sexta-feira às 19h30, para jovens dos mais ou menos 16 até ao final da universidade, em casa, mais uma vez, com jantar, e este é mais robusto, a comida é jantar, estudo bíblico. E neste grupo do GIF, juntamos os jovens das duas igrejas, da Igreja Mãe, Eiras, e da igreja que estamos a plantar, Comunidade da Graça, para, em termos de recursos, fica mais fácil também. Ao sábado temos o clube, ao sábado à tarde, e é também conjunto, ou seja, Comunidade e Eiras, é para jovens mais ou menos dos 11 aos 15. Claro, estudamos a Bíblia e também temos algumas atividades divertidas. Temos uma reunião de liderança semanal, ou seja, os três reunimos todas as terças para dar feedback acerca do culto no domingo, para dar feedback da pregação. Um de nós normalmente está a pregar ou a dirigir, como o fizemos, para quê? Para edificar uns aos outros, também para falarmos acerca de conversas que tivemos, para planear e programar. Isto é essencial, e também com um café e um bolo também está presente nesses tempos. E claro, temos tempo devocional também juntos. Então estas são algumas das atividades frequentes ou todas as semanas. Temos atividades de evangelismo e algumas de pré-evangelismo. Por exemplo, a criatividade no bairro, ou seja, uma vez por mês, ao sábado à tarde, temos um workshop para senhoras, e mais uma vez envolvemos Comunidade da Graça e Eiras também, ou seja, é para as pessoas convidarem as suas colegas, amigas, a virem fazer algo, aprender a fazer algo normalmente com as mãos, e também há um momento, uma pequena partilha bíblica. Temos Homens no Bairro, que é um momento de exercício, que os homens precisam de algum exercício, e muitas vezes não é fácil reunir homens, fazer atividades para homens, ter homens na igreja. Então nós temos feito paddle recentemente, e depois, claro, vamos para a pastelaria, vamos para o café, tomar um café e comer um bolo. E tem sido bastante bom, e temos tido várias pessoas. Temos uma coisa que é almoços no bairro, em que há um domingo, de vez em quando, em que tentamos que toda a igreja esteja em casa de alguém.
Então reunimos pessoas que querem hospedar outras, que querem recebê-las para almoço, e pessoas que querem almoçar. E tentamos que toda a igreja esteja em 3, 4 casas a almoçarem ao mesmo tempo. Já fizemos também o Investigando a Vida, que é uma espécie de curso evangelístico, onde tivemos várias pessoas e 3, 4 pessoas que não eram cristãs. Uma dessas senhoras faleceu, entretanto, recentemente, e foi algo encorajador para nós que ela participou deste curso. Ela teve a oportunidade de ouvir, não sabemos bem como estava o seu coração no final da sua vida. Entregamos isso ao Senhor. Fazemos uma cantata de Natal, na altura de Natal, em que vamos as ruas do bairro e vamos a cantar músicas de Natal, a maioria da igreja, uma ou outra que não é, mas que são bastante conhecidas, e depois convidamos para a celebração de Natal que fazemos na igreja. Já fizemos também o Marco Drama, o Evangelho de Marcos dramatizado, e fizemos isto com Eiras e a Comunidade da Graça, e fizemos na escola Dom Dinis, que é onde a minha filha estuda, e foi uma oportunidade de eu chegar lá e perguntar ao diretor se podíamos usar a escola, pagando, claro, e ele muito aberto, e eu creio que hoje em dia temos bastantes oportunidades. Os tempos mudaram de há 40, 50 anos atrás, e temos várias oportunidades lá fora, às vezes para comunicar e agir, e ele deixou-nos usar a escola gratuitamente, não nos cobrou nada, e correu tudo muito bem. Foi bastante bom para a igreja, porque é edificada na palavra, e foi bastante bom foi mais fácil de convidar pessoas. Há eventos que é mais fácil de convidar. Temos um também que é trocas no bairro, ou seja, em que na igreja, um sábado à tarde, as pessoas podem ir com roupa que já não usam, e reúnem-se lá e trocam peças de roupa. São atividades de pré-evangelismo, ou seja, para tentar conhecer pessoas, para elas conhecerem a igreja e as pessoas da igreja. Temos várias nacionalidades, pessoas a entrar na Comunidade da Graça. Temos uma família do Panamá, São Tomé, Angola, Brasil, até pessoas da Ucrânia já tivemos, e esse é um desafio, e é um bom desafio, claro. Alguns princípios que nós temos tentado seguir, um deles é que a palavra é central nas nossas atividades regulares, é central. O segundo é que comida e convívio é importante. É bastante importante para desenvolver relacionamentos, para que o discipulado possa acontecer também, estabelecer amizades. Precisamos de amizades. E em terceiro, os eventos que fazemos devem levar, de alguma forma, a uma partilha evangelística. É isto que temos tentado fazer. Claro, os desafios é que há coisas que tentamos e não funcionam, há outras que tentamos e funcionam e são bastante encorajadoras. Aquilo que às vezes é um desencorajamento ou uma tristeza, digamos assim, e aquilo que às vezes é um encorajamento e uma alegria, às vezes é a mesma coisa, pessoas. As pessoas são um desafio porque nós somos essas pessoas, nós estamos lá. Mas é uma alegria para nós ver pessoas a crescer e a querer servir, e quando alguém que nunca veio à igreja entra na igreja no final do culto, é vermos pessoas da igreja a irem lá ter e a conversar com essa pessoa. Isso é bastante encorajador para nós e mostra crescimento também na palavra. Então, eu sei que queriam uns minutos para algumas perguntas, mas rapidamente cabe-me a mim só partilhar um bocadinho como é que nós tentámos aplicar 2 princípios. Um deles é no que toca à comunicação com outras igrejas e outra é parcerias. Então, uma coisa que nós tentámos fazer foi, desde o início, ter linhas de comunicação abertas com outras igrejas. Nós comunicámos com as várias igrejas da corporação, que é, alguém hoje lhe chamou Federação, mas é um conjunto de igrejas ali da zona de Coimbra, vocês já devem ter ouvido falar. Nós comunicámos com essas igrejas das nossas intenções, daquilo que era a nossa ambição e oração, e nós também dissemos que estávamos abertos a explorar a possibilidade de exercer parcerias de alguns tipos diferentes. E num segundo momento nós comunicámos e em alguns casos sentámos com líderes de outras igrejas da maior família evangélica da cidade, também para comunicar a nossa intenção e para, desde o início, ter relacionamentos abertos com pastores e líderes locais, e foi algo encorajador para nós. Também no que toca a parcerias, nós queremos que é bastante importante nós não fazermos sozinhos e uma plantação ser uma coisa espontânea.
a crescer do nada, mas temos uma parceria contínua com Eiras, a igreja que plantou, que enviou líderes, pessoas, famílias. Além disso, como vimos, temos membros de Eiras que simplesmente têm aparecido com o propósito de continuar a nos encorajar. Isso é muito encorajador para nós. Temos também algumas parcerias com a igreja no Tovim. Também nós depois percebemos, ok, já há algumas parcerias a acontecer entre nós, de cada um de nós é enviado por uma agência missionária diferente, sediada todas no Reino Unido, acho eu. Uma delas é mais multinacional, mas percebemos que todos vimos de agências diferentes, com ênfases talvez diferentes, mas com muita base em comum, e temos muita base para trabalhar juntos e temos sido encorajados pelas agências uns dos outros. E, em último lugar, talvez só dizer, isto não é tanto relacionado com a plantação de igreja, mas desde o início, e só para dizer que na nossa cabeça não está mesmo a ideia de que ou plantamos ou revitalizamos. Aliás, eu sou obreiro também noutra igreja, mas nós começámos uma associação, a Associação Proclama-te, se calhar também já ouviram falar, e nós temos tentado, alguns de nós e mais membros de outras 9 igrejas locais da zona, temos o propósito de querer encorajar principalmente o Ministério da Palavra, começando em pregadores, mas também mulheres a fazer estudos bíblicos, ou a escola dominical, ou músicos, ou qualquer cristão. Todos nós temos o Ministério da Palavra, de discipular, a querer encorajar o Ministério da Palavra. Então são estes alguns princípios de como é que nós tentamos aplicar comunicação em parceria. Eu sei que tem perguntas.